O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados irmãos, aqui da Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, você que nos acompanha pelas redes sociais, fanpage, Rede TV, site da Tribuna. Prezados irmãos, estamos então nesta quaresma, mais uma vez convocados a refletir sobre a nossa existência, a nossa vida. É bom parar um tempo para poder fazê-lo. Fazemos todo domingo, mas num tempo especial, nesses 40 dias, refletir sobre o pecado humano, o nosso pecado e aquilo que Deus deseja para nós. Todo o primeiro domingo da quaresma, em todos os anos, nós começamos a falar sobre as tentações. A cada ano, segundo um evangelho, Mateus, Marcos e Lucas. E vai revisando. Este ano é o ano de Marcos. Nós estamos vendo todo ano a partir do evangelista Marcos. Marcos, ao contrário dos outros dois, ele não enumera quais tentações Jesus passou. Aquela de transformar pedra em pão, se jogar do penhasco. Ele só fala que Jesus foi para o deserto e foi tentado. Vamos então, a partir de Marcos, tentar trazer um pouco também para a nossa vida. Bom, o Espírito levou Jesus para o deserto. Deserto, no mundo bíblico, é o lugar principal onde Israel mais sofreu, ou também um período da purificação de Israel. Eles sofreram anos sendo escravizados pelo Egito, e depois então foram libertos da mão do faraó e atravessaram o deserto para chegar na Terra Santa. De onde estavam para a Terra Santa, a Terra Prometida, se faz rapidamente. Só que eles levaram 40 anos para se purificarem para entrar na Terra Santa. Então, quando diz que o Espírito levou Jesus ao deserto, quer dizer que então Jesus sai da sua terra, naquele ele era escravo, e o deserto é a história da vida, é a vida de Cristo até chegar à sua Páscoa definitiva. A Terra Santa é a Páscoa definitiva. Então, o deserto é a vida de Cristo. Então, o Espírito, Deus trouxe Jesus ao deserto, que é a terra, a humanidade. Deus aqui entrou. E aqui, ele ficou no deserto 40 dias. 40 é um número muito simbólico. 40 anos o povo ficou no deserto. 40 dias Moisés ficou no alto do monte. E assim outros tantos 40. Então, no deserto, que é a humanidade, Cristo esteve em toda a vida de Cristo, simbolizado pelos 40 dias, ele esteve então nesta humanidade. Enquanto aqui estava, ele foi tentado por Satanás. A vida de Cristo, o tempo todo, no deserto da humanidade, ele foi tentado por Satanás. Quem é Satanás? Você quer descobrir? Quer conhecê-lo? Te aprenda agora. Tem gente que fala, e quanto mais fala o nome dele, mais ele aparece. Satanás, Satanás, Satanás. E bate na mesa, na porta, na madeira, né? Como se fosse espantar. Satanás, espantar com um toquinho. Satanás
Satanás pode ser uma entidade, como nós entendemos, um ser espiritual, mas também Satanás é entendido de outra maneira. No Evangelho, uma única vez que Jesus mandou expulsar Satanás de alguém. Vocês lembram quando foi? Afasta-te, Satanás. Foi para quem? Para Pedro. Foi para Pedro. A única vez que Jesus fez um exorcismo foi nessa hora. Afasta-te, Satanás. Por quê? Logo em seguida está explicando por quê. Quem lembra da passagem bíblica? Porque não pensas como Deus pensa. Satanás não é simplesmente uma entidade espiritual, mas todo pensamento contrário a Deus. Pronto, está todo mundo possuído. Quando você não pensa como Deus, podemos colocar que isto é Satanás, que é uma entidade espiritual, mas também um pensamento, um projeto. Diz Jesus: afasta-te, Satanás, porque através da boca de Pedro falava para ele não assumir a cruz, não ir para Jerusalém. E diz Jesus: não, tu não pensas como Deus pensa. Então, meus irmãos, cai por terra um pouco essa história de que Satanás simplesmente é uma possessão. Toda vez que você pensa contrário a Deus, você está imbuído de Satanás. Então é o que mais nós temos, nós precisamos de descarrego o tempo todo. Porque o que mais acontece conosco é o nosso pensar ser diferente de Deus. Não é à toa que diz aqui que depois que o João Batista foi preso, Jesus foi pregando o evangelho. De qual foi o conteúdo do evangelho de Jesus? Convertei-vos, o tempo de Deus se completou. Convertei-vos e crede no evangelho. Converta a sua mente, o seu pensar, e acredite no evangelho, que é boa notícia, a boa nova. Então, Jesus passa, enquanto esteve no deserto da humanidade, simbolizado por 40 dias, ele foi tentado para não pensar como Deus. Jesus sofreu como tudo nós sofremos. Tudo que nós, um ser humano, passa, Jesus passou. E ali ele foi tentado a não pensar como o Pai, como Deus. Mas ele afastava essa tentação, proclamando e professando a fé. Como eu disse, Marcos não adentra que tipo de tentação Jesus sofria. Nós também somos tentados. Lembrando que tentar, de Deus não vem tentação. Deus não tenta ninguém. Se nós podemos fazer uma diferença etimológica, Deus nos prova. É diferente a prova do teste? Para um estudante, não. Agora, biblicamente existe sim, uma coisa é provar, outra coisa é tentar. A prova, até mesmo quando um professor aplica uma prova, ele está, embora nós alunos não gostemos, mas o que está querendo o quê? Na verdade, fazer com que o aluno cresça. A tentação quer diminuir, quer acabar. A prova quer provocar a pessoa a sair de si mesma e crescer. A tentação faz com que ela caia, diminua. Diabo tenta, Deus prova. Guarda isso para você. De Deus não vem mal. Mesmo que nós passemos por dificuldades, como foi aqui a leitura primeira, que nos trata do dilúvio, né? O dilúvio, naquele tempo, conta-se, séculos atrás, que houve uma grande tempestade. E ali 40 dias e 40 noites choveram. Vila Velha já teria sumido no segundo dia, já há muito tempo, né? 40 dias e 40 noites. E ali diz o texto bíblico que depois de passada esta provação, Deus então colocou um sinal no céu, um arco-íris. Como você lembra de arco? Quando você vê um arco-íris, você lembra de quê? Hein?
Quando você vê uma bandeira de arco-íris, você lembra de quê? Automaticamente você lembra, Deus que fez uma aliança com o povo, não lembra? Você lembra, não lembra? Que maldade. Que maldade que um símbolo tão bíblico sendo apropriado para algo tão reticências, né? Senão daqui a pouco eu vou preso. Então, infelizmente, um símbolo bíblico, Deus colocou um arco, e esse arco é o arco-íris, para dizer que nunca mais iria acontecer. Diz, inclusive, o texto bíblico, que Deus havia se arrependido de ter criado o ser humano. Ora, meus irmãos, isso não concebe o Deus de Jesus Cristo. Deus não é esse que se vinga. Deus não é esse que tenta o ser humano. Deus não é esse que quer acabar com o ser humano. O ser humano no tempo de Noé se afastou tremendamente, que não conseguiu ouvir os sinais. Deus sabia que viria um dilúvio e suscita Noé para que o povo pudesse então se salvar. Mas o povo se tornou surdo à voz de Deus. E somente 8 pessoas entraram na arca. Se foram 8 ou seu número simbólico, não podemos dizer. Todos os demais foram dizimados. Não foi Deus que quis matar este povo. Pelo contrário, Deus quis salvar. Mas o povo estava surdo. Somente 8 entraram. Na nossa vida também, às vezes acontece um turbilhão de pensamentos, acontece um dilúvio de possibilidades, de dificuldades, e parece que vamos naufragar, que a nossa vida não vai para frente. Nessa hora precisamos ouvir e entrar na barca. Nós, para podermos salvarmos do dilúvio, da tentação de Satanás, precisamos entrar na arca. E o que é a arca? Só colasse com a leitura de hoje. O que é a arca? O que é a arca? Dou-lhe uma. O que é a arca? Nesta arca, umas poucas pessoas foram salvas. A arca corresponde ao batismo. A arca simboliza o batismo. Nós também somos tentados, Satanás, ideias contrárias, não conforme a Deus. Quando isso acontece, eu tenho que acorrer-me ao batismo. Só que o batismo é uma só vez. Não dá para poder toda vez que o meu pensamento for diverso, padre me batiza, eu vou ficar aqui o tempo todo batizando os outros. O batismo é o que nos salva da tentação, do dilúvio da vida que quer nos naufragar. Para isso eu preciso acolher o batismo. Só que uma vez batizados, o que devemos fazer? O dilúvio ainda continua. Eu devo então procurar esta arca, procurar renovar o batismo que um dia recebi. O batismo é um só, uma só vez. Uma vez batizado, você se torna arca, morada, templo de Deus. Deus entra em nossa vida. Só que às vezes acontece um dilúvio de sentimentos, de dores na nossa vida, que a gente não sabe às vezes o que tomar decisão. Os nossos pensamentos são muitos, contrários, ouvimos muitas opiniões, não sabemos o que fazer. Precisamos então entrar na arca. E como se entra nessa arca, uma vez já dentro dela? Aí, meus irmãos, requer de nós o silêncio. Jesus entrou no deserto, o Espírito levou para o deserto. No deserto não tem nada, não tem energia elétrica, não tem iPhone, não tem iPad, não tem música, não tem nada. É no deserto da nossa vida, da nossa existência, que nós ali vamos encontrar lá dentro de nós a voz de Deus. Nós temos um turbilhão de pensamentos e ideias. O nosso esforço é buscar entrar no profundo de nós mesmos. E quando eu falo entrar no profundo, é realmente isso, silenciar e pedir: Senhor, me ilumina, espera,
acalma, aquiete. E pedir: Senhor, afasta-te de mim, Satanás. Afasta pensamento de morte, afasta pensamento contrário a Deus. O que eu estou pensando não me traz vida, o que eu estou pensando não me traz realmente uma nova vida. Isto é entrar dentro de si mesmo. Nesse período da quaresma no Brasil, os bispos chamam a atenção de modo especial para uma grande tentação, que se chama violência. Eu perguntava na quarta-feira de cinza e repito agora: você é violento? Você é violento? Você tem cara de ser, hein? Você é violento? Como você reage no turbilhão que às vezes vem contra você? Quando alguém te questiona, qual a sua reação? Quando alguém te coloca na parede, qual a sua reação? Quando alguém fecha você no trânsito, qual a sua reação? Quando alguém te xinga, qual a sua reação? Quando alguém te calunia, qual a sua reação? E assim por diante. Você vai perceber que se você é violento ou não. Esta é a tentação. Isto é Satanás. Provoca em nós um pensamento, um sentimento contrário a Deus. E eu preciso então entrar na arca. Senhor, o que é entrar na arca? É receber o Espírito Santo, é o batismo. Vem Espírito Santo do céu e da terra, vem, com as veias bugalhando assim, ó, você querendo pegar o pescoço da outra e do outro e querer apertar. E você dizia, e você entra, vem Espírito Santo. E aí você vai, eu falo isso brincando com você, mas isso é sério. Se vocês começarem a praticar isso é entrar na arca. Porque você recebeu um Espírito de Deus que clama em você, Abba, Pai. Eu não recebi um espírito de porco. Então, para poder vencer os satanases que estão em nós, preciso lembrar do meu batismo. E o meu batismo me deu o Espírito Santo. É nessa hora que eu venho, vem Espírito Santo, os dedinhos estão lá se dobrando. Respira fundo, vem Espírito, vem Espírito, vem. Pronto, acalmou. Só que os nossos 90% das pessoas fazem, e onde mais sofrem, elas reagem automaticamente. Bateu, falou, ela não pensa, ela não para. Ela sente raiva e na hora ela já vomita e entrega. Pronto, Satanás está possuído. Encardido. Está aí. Está vendo que você está a vida inteira possuído por demônio? Mas para poder vencer Satanás, requer então, meus irmãos, suplicar entrar na arca, pegar as graças do Espírito, do batismo e pedir, vem Espírito Santo, vem Espírito. Porque só quando a gente canta, sozinho a gente não consegue. Sozinho nós facilmente nos tornamos bicho. Mas é a arca, que é o Espírito, que é o batismo, que nos faz diferente de outros. O que você é diferente de um ladrão, de um violento, de um assassino, de um corrupto? É a graça da vivência batismal. Por isso, no dia de hoje, no primeiro domingo da nossa atividade quaresmal, entre no seu interior e expulse em nome de Jesus Cristo da sua vida Satanás. Expulse da sua vida todo pensamento contrário. E peça que realmente Deus seja seu Deus. Porque, gente, o Satanás é tão tremendo que a gente vai achando que realmente a verdade que ele propõe é a verdade. E nós vamos nos afastando da lei de Deus, da palavra de Deus, e vamos não ouvindo mais ninguém. Aí vem um dilúvio, pronto, a gente naufraga. O dilúvio, a tentação, não vem de Deus. Deus quer salvar o homem a todo momento. Deus move mundos e fundos até o último respirar do indivíduo. Deus quer salvar a cada um de nós. Então, meus irmãos, clamemos a misericórdia. Reconheçamos que somos morada, templo de Deus, que Ele habita em mim. E quando o tentador vier, você vai para dentro de você e vem Espírito, você está aqui dentro de mim, você está aqui dentro de mim, vem para fora. E aí peça, porque Ele está lá dentro. Deus não está fora de você. O maior lugar sagrado que Deus existe é o ser humano.
Deus ali, através do batismo, da arca do batismo, o ser humano se torna morada de Deus. E o tentador, Satanás, quer te afastar, você, de Deus. Por isso, ore e peça a graça do Senhor. Entremos nos nossos desertos, para que essa violência não tome lugar. A violência tem crescido cada vez mais no nosso país, nas nossas cidades, nas redes sociais. Quanta intolerância, quanta gente cheia de si, quanta raiva, quanto ódio, quantas pessoas ressentidas, tudo imbuídas de Satanás, de pensamentos contrários. Hoje é o exorcismo, mas que depende de cada um de nós aceitar o que Deus pensa, como Deus pensa, não conforme as nossas mentes e vontades. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio